Olá, sou o professor Renan e na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre trocas de calor. Trocas de calor em recipientes termicamente isolados. Bom, aqui eu trago duas imagens. Uma imagem de uma garrafa térmica que todo mundo conhece, todo mundo já viu, e uma garrafinha de café. Ambos são ótimos isolantes térmicos, né? Quando eu colocar água geladinha ali na garrafa térmica, ela vai permanecer por um bom tempo, né, geladinha. Quando a gente coloca o café na garrafinha de café, ele permanece quente por um bom tempo, mas não o dia inteiro, não é verdade? Se você coloca o café ali de manhã, pode ser que lá no fim da tarde ele já esteja frio, né? Nós o consideramos frio. Por que isso acontece? Tanto a garrafa térmica, né, quanto a garrafinha de café, né, ambas os recipientes eles são térmicos, porém não são ideais, não são perfeitos, não são isolantes que vão manter a integridade da temperatura por tempo indeterminado. Eles permitem que a água, né, ou o café ceda calor para o meio ambiente, por exemplo. Né? Se nós considerarmos o café que está mais quente que o meio ambiente, vamos considerar um café a 50 graus Celsius. E num dia típico aqui da nossa cidade, 28 graus Celsius. Então a temperatura ambiente ela é menor que a temperatura do café. E nós já sabemos que o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então é uma energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, como a garrafa de café ela não isola 100%, ele vai perdendo, né? Ele vai cedendo o calor para o meio ambiente aos poucos, né? Isso será aos poucos, mas vai acontecer. O mesmo ocorre com a garrafa térmica. A água está mais fria, o meio ambiente mais quente, então a água vai receber calor do meio ambiente, certo? E ela vai recebendo, recebendo e vai esquentando. No final do dia, a água já está considerada quente, certo? Ela está à temperatura ambiente. Então, reparem que esses líquidos que possuem diferença da temperatura, eles vão encontrar um equilíbrio térmico, eles vão igualar a sua temperatura, certo? Isso vai exigir uma determinada quantidade de calor, isso vai exigir um determinado tempo, não é verdade? Então, não existe isolante térmico ideal. Existem bons isolantes térmicos, mas ideal seria aquele isolante térmico que mantém a temperatura constante por tempo indeterminado. E isso não existe. Um exemplo muito claro, e todo mundo já viu também de trocas de calor, é no churrasco, não é verdade? Você pega lá a carninha, acaba de tirar ela da churrasqueira, aquela carne suculenta, quente, né? Não conseguimos comer ela assim que sai da churrasqueira. Claro que na pressa, naquela vontade, nós vamos o quê? Assoprar ela, certo? Porém, se nós pegarmos a carne, né, que está lá quente, e deixar ela quietinha ali no meio ambiente, ela vai ceder calor por meio ambiente, pois ela está mais quente, ela vai ficar cedendo calor, cedendo calor, cedendo calor, até encontrar o equilíbrio térmico, né? Até encontrar o equilíbrio térmico. Geralmente esse equilíbrio térmico, ele é a temperatura do meio ambiente, tá? Nessa situação, claro, né, você pega algo muito quente, ele vai cedendo calor até se igualar com a temperatura ambiente. Se ela se permanecer constante ao longo do dia, ela vai chegar a essa temperatura. Ou se for algo muito frio, ele vai recebendo calor até igualar a temperatura ambiente. Por exemplo, o gelo, né? Vocês podem fazer essa experiência em casa. Pegar um bloquinho de gelo e colocar no sol. E ver quanto tempo ele vai demorar para passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, quanto tempo ele vai demorar para que isso ocorra, certo? É claro que se vocês tiverem um termômetro, quando ele terminar de derreter, ele não vai estar totalmente na temperatura ambiente, né? Ele vai estar com a temperatura baixa ainda.
E ainda depois vocês podem o quê? Ficar acompanhando para ver quanto tempo ele vai levar para atingir a temperatura ambiente, para atingir o equilíbrio térmico, certo? Então vamos falar um pouco dessa questão de temperatura e equilíbrio térmico. Vamos falar brevemente sobre isso. Então, já mencionei que a troca de calor ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio, o corpo que apresenta maior temperatura para o corpo que apresenta menor temperatura. O que nós temos? A quantidade de calor cedida de um corpo mais a quantidade de calor recebida tem que ser igual a zero, ou seja, tem que estar em equilíbrio. Então, a quantidade de calor cedida do corpo A mais a quantidade de calor recebida do corpo B tem que ser igual a zero. Por que cedida para o corpo A? Nós estamos considerando que o corpo A tem uma temperatura maior. Tá? O grau de agitação das partículas ele é maior se comparado com o grau de agitação das partículas do corpo B. O corpo B está mais frio. Tá bom? E em um sistema ideal, em um sistema termicamente isolado, a quantidade de calor cedida por um corpo é a mesma que a quantidade de calor recebida pelo outro. Ou seja, se eu somar a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebido, o resultado vai ser zero. Isso posto em um sistema termicamente isolado, um sistema ideal, tá bom? No nosso caso, não deixar o bloquinho de gelo a temperatura ambiente ali não é um sistema ideal, tá bom? Então vamos a um exercício resolvido. Em um recipiente termicamente isolado, uma massa de 200 gramas de uma substância A temperatura de 30 graus Celsius é colocada em contato com uma massa de 100 gramas de outra substância B, que está a temperatura de 70 graus Celsius. Então, já percebam que o corpo A vai receber calor do corpo B, certo? A substância A está a uma temperatura de 30 graus Celsius, que é inferior à temperatura do corpo B. Então, o corpo B vai ceder calor e o corpo A vai receber calor. E aí ele fornece os dados. Se o calor específico da substância B é o dobro do valor da substância A, né, o dobro do calor específico, qual será a temperatura das duas substâncias ao atingir o equilíbrio térmico? E aí, qual será? Não é? Pessoal, aqui eu não posso somar 70 mais 30 e dividir por 2 e falar que é 50 graus Celsius. Tudo isso depende da composição do material, tem uma série de situações que envolve, tá? Então eu não posso simplesmente dizer, sair chutando, tudo bem? Eu tenho que realmente calcular. O que eu preciso calcular? As quantidades de calor. Por exemplo, qual será a quantidade de calor recebida pela substância A? Vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Aqui no valor do M, eu ponho a massa, no valor do calor específico vai ser só C. Ele não deu o valor para calor específico, disse que um é o dobro do outro, então eu vou chamar de C. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, é a temperatura que eu quero descobrir. Então, nesse caso, eu não tenho valor, eu preciso calcular o que eu tenho a temperatura inicial, né, que é 30 graus Celsius. O que vocês não podem esquecer? A fórmula da variação de temperatura, né? Isso aqui é variação de temperatura. Então, ΔT é a mesma coisa que temperatura final menos temperatura inicial, não é verdade? Então, ó, esse menos aqui, ele é da fórmula. Quando eu faço a multiplicação 200 vezes C, dá 200C. Eu paro por aqui, é o que dá para ser feito, tudo bem? Agora, nós vamos calcular a quantidade de calor que a substância B vai ceder, que ela está uma temperatura acima, então ela vai ceder calor. Enfim,
Quais são os dados da substância B? 100 gramas para massa, temperatura inicial 70 graus Celsius e o calor específico é o dobro da substância A. Como para a substância A eu adotei C, para a substância B será 2C. Vou substituir esses dados na fórmula, na equação fundamental da calorimetria. Massa de B é 100, calor específico de B 2C, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos 70. E eu vou obter o quê? Aqui 100C vezes temperatura final menos 70. Correto? 100C não, 200C. Perdão. 100 vezes 2, 200C. O professor falou errado aqui, se confundiu. Está com o óculos fraco. Agora nós vamos partir do princípio que a quantidade de calor recebida de um corpo mais a quantidade de calor cedida pelo outro corpo tem que ser zero, é nula. Então eu vou pegar a quantidade de calor do corpo A, então é o QA mais o QB, e isso tem que dar zero. Reparem que eu tenho esse termo aqui, ele é igualzinho a esse termo, não é verdade? Então, se eu dividir a equação inteira por 200C, eu vou cancelar esse termo, vou cancelar esse termo. Aqui vai aparecer um 200C embaixo. Tudo aqui está aparecendo 200C. Que eu estou cancelando. É mais fácil resolver assim, Corta, corta. 0 dividido por 200C, 0. O que sobrou? TF menos 30 mais TF menos 70. Menos 30 menos 70, menos 100. TF mais TF, 2TF. Temperatura final. Passo esse 100 para cá. Ficou 2, temperatura final igual a 100. Passo 2 dividindo, encontrei 50. Então, para este caso, a temperatura térmica de equilíbrio é 50 graus Celsius. Certo, pessoal? É um exercício que exige atenção, porém não é tão difícil assim. Beleza? Vamos fazer mais um exemplinho. O último exemplo de hoje, eu prometo, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, muito desgastante para vocês. Então, esse é o último exercício de hoje, o último exemplinho. Claro, para que vocês aprendam cada vez mais. Que quantidade de massa se fundirá quando um pedaço de 500 gramas de gelos a menos 30 graus Celsius for lançado em um recipiente termicamente isolado contendo 1 litro de água a 30 graus Celsius? Então, repare que a água vai ceder calor para o gelo e o gelo vai receber calor. A pergunta que não quer calar é: a quantidade de calor que a água vai ceder para o gelo será suficiente para derreter ele? Lembre-se que nós estamos em um recipiente termicamente isolado, então a temperatura do meio ambiente não influencia. É somente a água e o gelo. A água aqui, 1 litro de água a 30 graus Celsius. E aí? Será que vai derreter todo esse gelo? Será que não vai derreter? Qual será a massa de água? Temos essas questões para responder. Para fazer os cálculos, esses dados são necessários. Calor específico do gelo, calor específico da água, calor latente de fusão do gelo. Por que o calor latente de fusão? Nós vamos ter uma mudança de estado nesse caso. Nós vamos transformar algo que está no estado sólido para o estado líquido. Então, precisamos do calor latente de fusão, a temperatura de fusão do gelo. O que é fusão? Fusão é a troca de estado sólido para o estado líquido. Trabalhamos na aula passada, mas reviver é sempre bom. E a densidade da água? O que significa a densidade da água? 1 kg por litro, ou seja, para cada 1 litro de água, ela pesa 1 kg. Certo? Então, aqui, 1 litro de água que o exercício forneceu, eu já sei de cara que é a mesma coisa que 1 quilo. Mas eu não utilizo a unidade em quilo, eu utilizo em gramas. Então, 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, essa unidade aqui precisava ser convertida, que já foi feito. Então, inicialmente, o que nós temos que fazer? O gelo,
está a 30 graus negativos. Ele precisa chegar a 0 graus Celsius. Por que a 0 graus Celsius? Temperatura de fusão, certo? Está aqui, ó. Temperatura de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Então, precisamos dessa informação, não é verdade? Então, eu vou pegar o gelo que está a menos 30 graus e elevar a sua temperatura para 0 graus. Quantos de calorias é necessário? Como eu não farei uma troca de estado, eu vou utilizar a equação fundamental da calorimetria. Então, a quantidade de calor para elevar a temperatura do bloquinho de gelo vai ser 500. Por que 500? A massa de gelo é 500 gramas. Calor específico do gelo, vamos ver aqui, ó. Calor específico do gelo, meio. Tá aqui. Temperatura final, certo? ΔT, falei agora há pouco, que é a variação de temperatura. Então, 0 aqui é a temperatura final. Esse menos é da fórmula. E menos 30 é a temperatura atual. Então, aqui vai ocorrer um joguinho de sinal mais. Vou multiplicar 500 vezes meio vezes 30 e vou obter 7.500 calorias. Ou seja, para elevar a temperatura do bloquinho de gelo que está a 30 graus negativo para 0 graus, eu preciso de 7.500 calorias. Agora nós vamos calcular a quantidade de calor para derreter todo esse bloquinho de gelo. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o calor latente. Nós estamos fazendo uma troca de estado. Então, não utilizamos a equação fundamental da calorimetria. Utilizamos essa fórmula aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Calor latente, quanto que é? Está aqui, ó. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, 500 vezes 80, eu vou precisar de 40.000 calorias. Então, só nesse processo de transformar o bloquinho de gelo em água novamente, em água líquida, é quanto? 47.500 calorias eu preciso. Muita coisa, não é? 40.000 mais 7.500, 47.500 calorias. Certo? Que é essa informação que eu anotei aqui para a gente continuar o exercício. Então, vamos supor que o equilíbrio vai ocorrer a 0 graus Celsius. Estamos supondo. Qual será a quantidade de calor cedida pela água? Ou seja, ela tem que sair de 30 graus Celsius e chegar a 0 graus Celsius. A água, aquele 1 litro de água, aquele 1 quilo, que é 1.000 gramas, não vai sofrer alteração de estado, ele vai continuar líquido, só vai sair de 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, nesse caso, aplica-se a equação fundamental da calorimetria. A massa é 1.000 gramas, o calor específico da água é 1, como informado lá no exercício. E a variação de temperatura é essa, ó, temperatura final, ou seja, eu quero que a água chegue a 0 graus Celsius. Então, temperatura final, menos temperatura inicial, que é 30 graus Celsius. O menos é da fórmula, né? ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu vou obter 30.000 calorias. Opa, professor, mas espera lá. Para derreter aquele bloquinho de gelo, eu preciso de 47.000 calorias. E a água só pode ceder 30.000. Né? O sinal de menos é porque a água está cedendo. O que eu já vou concluir logo de cara? Não será possível derreter todo o gelo. Vai ficar um pedacinho do gelo sem derreter. Para que eu tivesse êxito em derreter o bloquinho de gelo, esse valor aqui tinha que ser no mínimo 47.500. Então, nós vamos aplicar o equilíbrio térmico, a quantidade de calor do gelo, ou seja, a quantidade de calor necessária para pegar a temperatura de menos 30 e trazer a 0 graus Celsius, ou seja, do bloquinho de gelo, sem derreter ele ainda, mais a quantidade de calor necessária para a fusão, mais a quantidade de calor que a água pode ceder, isso tem que ser igual a 0. Então, 7.500 é a quantidade de calor do gelo. Essa daqui é a que eu quero calcular.
Eu já sei, eu preciso de 40 mil. Só que eu não tenho esse valor. Então, eu quero, nesse momento, descobrir quanto do gelo derreteu, qual foi a massa do gelo que derreteu. E esse 30 mil negativo é o que a água cede. Sabemos que, para que ocorra todo o derretimento do gelo, teria que ser igual a zero. Mas isso foi substituir então os valores na equação e obtive o quê? 22.500 calorias, certo? Então, nessa situação, a fusão só teve 22.500 calorias. Por quê? Dos 30 mil, eu utilizei 7.500 para elevar a temperatura de 0 graus Celsius para 30. E aí sobrou o quê? 22.500 para derreter o gelo. Só que eu precisava de 40 mil. Então não foi suficiente. Então qual foi a quantidade de massa que o gelo derreteu? Estamos falando em troca de estado, né? De sólido para líquido. Então vamos utilizar essa fórmula aqui. A quantidade de calor que eu tenho para a fusão disponível é 22.500, que é o que eu calculei agora nesse exato momento. A massa é o que eu quero descobrir e o calor latente é de 80. Passando esse 80 dividindo 22.500, eu tenho 281 gramas. Ou seja, daquelas 500 gramas do bloquinho de gelo, 281 virou água líquida, certo? Então, o restante permaneceu sólido. Qual é o restante? 218,75 gramas. Eu peguei o 500 e subtraí a quantidade de massa de água líquida, certo? Que no caso é 281. Então, agora naquele recipiente que eu tinha 1.000 gramas de água e coloquei um bloquinho de 500 gramas, o que eu tenho lá agora? De água líquida eu tenho 1.281 gramas e gelo eu tenho 218,75 gramas. Tá aí um exercício muito legal, certo? Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida é só comentar, entrar em contato, enfim, estou à disposição. Então agradeço a atenção dos senhores, muito obrigado. Se gostou, já dá o seu joinha e até a próxima. Fui!